Bom, vamos voltando aí, né? Então, estamos ainda aí ouvindo mais um trecho da música Sonhei do Lenine. Agora, versão aqui original mesmo, né? Também tá numa outra cadência aqui, né? A música tá um pouco mais lenta. Mas enfim, meu propósito aqui também não era imitar o Lenine não, porque eu não tenho eu não tenho como fazer isso, até gostaria. Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui para nossa aula, né? Aí agora sim, pessoal, vou retomar a aula de sincronismo de processos, né? Que a gente estava da última vez lá, eu tinha parado mais ou menos por aqui, né? Então, eu ia falar do sincronismo em Java, né? Então, vocês lembram aqui qual que era o negócio, né? Vou voltar aqui só no começo da aula rapidinho, só para vocês relembrarem aqui qual que era o grande problema da história, né? O grande problema da história era aqui, né? Então, você tem operações aqui, ó, mais, menos, que no teu código às vezes você acha que, né, é uma operação atômica, né? Você faz um mais, ele faz de uma vez só, mas na verdade, código compilado, aqui, ó, ele está virando três instruções, né? Então, pego, jogo o valor do contador no registrador, depois eu somo um e depois eu pego o valor do registrador e devolvo para a variável, que está na memória RAM, né? Então, viraram três instruções. E aí quando eu tenho concorrência, né? Então, múltiplos processos ou múltiplas threads, né? Aí eu não sei quando que vai trocar de uma thread e vai para outra. E aí, o que, que vai acontecer? Ó? Lembra lá daquele exemplo, né? Em que eu tinha um contador valendo 5 no começo, aí eu queria dar um mais e um menos nesse contador. Né? E para mim nem importa a ordem, tá? Podia ser primeiro o mais, depois o menos, ou primeiro o menos, depois o mais, tanto faz. Né? Se eu der mais e menos, em qualquer uma dessas duas ordens, no final tem que ficar 5. Né? Então, se eu tenho uma thread que faz mais, a outra thread faz menos, o que, que eu esperaria? Que depois que terminar as duas threads, o valor do contador vai ser 5. Não importa qual thread executou primeiro. Isso para mim não importa. Só que o problema é que a thread, ela não é tipo uma coisa atômica, né? Ela começou, ela vai até o final. Ela pode ser interrompida a qualquer momento e trocar para outra, né? E aí, dependendo da condição de race lá, que a gente chama, né? Que depende do que acontecer lá na execução, pode dar uma inconsistência nos dados, né? Que nem a gente viu aqui, ó. Se eu comecei a executar o mais, joguei o valor do contador lá no registrador 1, que era 5 no começo, fiz o mais. Aí trocou o contexto para outra thread. Aí a outra thread começou aqui as instruções dela, pegou o valor do contador, que a contador é a variável compartilhada, né? Então essa coisa da inconsistência é justamente em cima de dados compartilhados entre as threads, né? Aí a variável contador ela ainda estava com o valor 5. O mais ele só foi feito lá no registrador, ele ainda não mudou nada no contador. Então a segunda thread pegou o valor do contador que era 5, um valor tipo, né, que não deveria ter lido esse valor aqui. Aí ela fez o menos, aí voltou para a primeira thread, azulzinha aqui. Aí ela fez a última instrução, que era pegar o que estava no registrador 1 e jogar no contador. Só que o que estava no registrador 1, ela achava que era o resultado do mais. Só que não é, tipo, porque veio uma outra thread e botou um menos lá, né? Então, quando ela pegou o resultado do registrador 1, não, desculpa, na verdade era outro registrador, né? Então a outra thread ela estava no outro registrador, tá? Beleza. Então ela pegou, fez o menos, guardou lá no registrador 2. A thread 1 ainda não teve problema nela, né? Então a thread 1 aqui ela pegou e jogou lá no contador o número 6, que tipo, né, depois que ela fez o mais, ficou 6 lá no registrador, ela vai jogar agora pro contador o 6. Jogou o 6. Agora quando voltou para a segunda thread, o que, que ela está fazendo? Ela está pegando o valor do registrador 2 dela e jogando para o contador, que é 4 o valor.
Então, tipo, ou seja, era para terminar valendo 5 e terminou valendo 4, né? E por que que isso aconteceu? Porque quando a thread 2 começou, ela leu o valor do contador que, tipo, não era o valor correto. Assim, uma vez que começou a fazer o mais, ele tinha que ter lido depois do mais, né? Então ele tinha que ter lido o valor 6, que aí ele ia fazer o menos em cima do 6. Aí ia dar 5. Mas como ele leu o 5, aí ele fez o menos em cima do 5, aí deu 4. Né? Por isso que no final acabou com 4. Então, ou seja, aí que vem toda aquela história que a gente viu lá na aula falando de sincronismo, né? Daquela coisa de seção crítica, né? Então, isso aqui é uma seção crítica. Eu comecei a manipular aqui um dado que é compartilhado, aí eu estou numa seção crítica. Nenhuma outra thread poderia acessar esse count aqui, enquanto eu não executar minhas 3 operações. Né? Então daí que vem toda a nossa motivação dessa aula lá de sincronismo, né? Que pode dar essas inconsistências e por isso a gente tem a seção crítica lá. Né? Então a seção crítica é sempre um trecho de código em que uma thread vai usar certos dados que são compartilhados entre outras threads. Tá? Você pode pensar em thread ou em processo. Tá? Então, processos que compartilham recursos, né? Ou threads que compartilham recursos. Então o pepino pode dar em cima dos dados compartilhados. Então toda vez que você for manipular dado compartilhado entre threads diferentes, então você tem que fazer isso dentro de uma seção crítica, tá bom? Que aí, aí você garante que só você vai estar manipulando. Então você só vai conseguir, né, executar sua seção crítica quando o recurso estiver disponível para você. E aí quando você pegar o recurso, você meio que vai trancar o recurso, vai falar só eu posso pegar. Por mais que haja uma troca de contexto, então tipo, se houvesse a troca de contexto aqui executei essas 2 instruções aqui da thread azul, trocou o contexto para essa thread verde. Aí a thread verde ela não ia conseguir executar, ela ia falar, o count que eu quero aqui ele está com lock lá, não posso fazer nada. Aí ela tipo ia passar a vez. Até em algum momento voltar a vez para a thread azul, ela terminar de usar o count, aí ela ia soltar o lock do count, aí a thread verde ia poder pegar o count com o valor atualizado corretamente. Aí não ia dar esse problema aqui. Certo? Aí a gente viu aí várias coisas, né? Do Jantar dos Filósofos, e Bounded Buffer, leitor-escritor, a gente viu um monte de coisa interessante aí com relação a isso. E aí eu tinha parado aqui para falar do sincronismo em Java. Né? Acho que eu até tinha falado já algumas coisas, mas se eu não me engano, acho que era. Acho que o que eu não falei, acho que era isso aqui, né? O Bounded Buffer no Java. Mas eu vou voltar aqui até para refrescar a memória de vocês. Eu acho que eu tinha falado já alguma coisa, pelo menos daqui. Então o Java ele oferece mecanismo de sincronismo em nível de linguagem. Tá? Cada objeto Java possui um lock associado. Tá? Então o objeto Java é um recurso. E aí, portanto, ele tem um lock associado a cada objeto. Esse lock é adquirido pela invocação de um método sincronizado. Tá? Aí tem como sincronizar um método inteiro ou sincronizar um bloco, tá? Um pedaço só do método. Né? Esse lock é liberado na saída do método ou então na saída do bloco, se você estiver no bloco sincronizado. As threads esperando para adquirir o lock do objeto são colocadas no conjunto de entrada para o lock do objeto. Tá? Então o objeto ele tem um lock associado a ele. Toda vez que uma thread quer acessar o objeto, ela vai entrar numa fila, tá? Porque pode ser que tenha outras threads lá que estavam querendo pegar o lock desse objeto, mas o objeto não estava disponível, então elas estavam na fila. Né? Certo? Isso tudo gerenciado pela máquina virtual do Java. Tá? Aqui, ó, então vamos ver lá o Bounded Buffer com Java, tá? Usando o sincronismo do Java. Então o método insert ele é um método sincronizado. Tá? Esse método, deixa eu ver, ele não tá mostrando aqui em qual classe que está, né? Ele está na classe Bounded Buffer, né? Porque quando eu coloco o Synchronized, ele está pegando o lock em cima de algum objeto. Né? No caso, o objeto que ele está fazendo o lock é o this.
tá? Então, tipo, se esse método está na classe bounded buffer, então ele vai dar o lock no bounded buffer que você chamou esse método, tá? Ou seja, nenhuma outra thread vai conseguir chamar nenhum outro método sincronizado nesse mesmo objeto, enquanto o teu insert não terminar, tá bom? Então, quando chegar a vez de uma outra thread, vamos supor, ela chamou o remove ou chamou o insert, tanto faz. Como é sincronizado, o que vai acontecer? Ele vai entrar na fila, vai ficar na fila esperando o cara que chamou primeiro lá terminar o método sincronizado que ele tinha chamado, tá bom? Aí aqui, ó, aquela coisa lá, o insert, como é bounded buffer, eu não posso estourar, né? Ele tem uma capacidade. Então, se está na capacidade máxima, eu falo para o escalonador do Java que, ó, você pode tirar essa minha thread aqui porque eu não tenho nada para fazer agora. Então ele avisa o escalonador que ele não tem nada para fazer agora. Quando isso aqui terminar, porque o escalonador pode voltar para você, para essa thread aqui, e eu falei, sempre que eu falar você, eu tinha falado lá no vídeo anterior, né? Que sempre que eu falo você é o sistema operacional, mas dessa vez não é, né? O você aqui nesse caso é a thread. Então, quando o escalonador lá do Java colocar de volta essa thread aqui que tinha chamado insert, pode ser que ainda não tem lá capacidade, né? O buffer ainda esteja cheio. Aí ele vai ficar aqui, ciclando, até em algum momento ter espaço lá no buffer. Aí sim, ele vem e coloca o objeto aqui dentro do buffer, tá bom? E o remove é a mesma coisa, né? Se não tiver nada para remover, ele fica travado aqui. E aqui é uma espera ocupada, né? Que é aquela espera que você fica num laço, né? Uma espera ocupada. Tudo bem que ele tenta, que esse método wild aqui, ele diz para o escalonador assim, ó, meu amigo, eu não tenho nada para fazer, então provavelmente o escalonador vai arrancar a thread, mas não é uma garantia. E mesmo que ele arranque, porque eu acho que o escalonador tende a fazer isso, né? Você vai chamar o método, o escalonador vai falar, você não tem nada para fazer, eu vou arrancar você, né? Só que ele vai arrancar você e depois ele põe você de novo. Ele não sabe que, tipo, você não ainda, né? Ele não sabe por que você está esperando. Ele sabe que, tipo, você falou que não tinha nada para fazer, né? Aí ele, de repente, joga você para alguma fila lá de volta, lá na fila de entrada do objeto, e daqui a pouco ele chama você de novo e às vezes não tem ainda o, o objeto aqui lá dentro do buffer para ser consumido. Então, tipo, pode ser que você vá e volte várias vezes e entre nesse laço aqui várias vezes. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é uma espera ocupada, tá bom? É melhor do que não chamar isso aqui, né? Eu poderia só pôr um ponto e vírgula aqui. Aí sim ia ser uma espera bem ocupada, vamos dizer assim, né? Quer dizer, mal ocupada, vai, em um certo sentido. Ele ia ficar executando várias vezes a mesma verificação aqui, né? Beleza, aí depois então que tem alguma coisa para ser removida do buffer, ele remove do buffer e devolve o item aqui, na chamada do método. Agora a gente pode fazer usando wait e notify, tá? Que é o jeito ideal aqui para esse contexto aqui, né? Para esse exemplo. Então, ó, o que acontece quando uma thread chama esse método wait, né? A thread libera o lock do objeto, o estado da thread é definido como blocked e a thread é colocada na fila de espera associada ao objeto. Quando a thread invoca notify, uma thread qualquer T do conjunto de espera é selecionada. Aí essa thread T é movida da espera para o conjunto de entrada. Uma coisa é espera, outra coisa é entrada, tá? Acho que vai ter a figura aqui, ó. O conjunto de espera são as threads que chamaram wait nesse objeto. Então as threads que chamaram wait, elas ficam nessa fila e elas só saem da fila com notify. Então alguma thread precisa chamar notify para a máquina virtual tirar alguém dessa fila. Se ninguém chamar notify, esses caras vão morrer dessa fila, tá? Agora, o conjunto de entrada não. O conjunto de entrada, quando chegar a vez da thread, ela vai.
né? E o escalonador ele vai atendendo aqui todas essas threads, tá? Então ele atende uma, depois a outra e assim por diante, tá bom? Então quando, ai, desculpa. Então quando a thread chamar notify, alguma thread, né, chamar notify, ela vai chamar notify nesse objeto, tá? Então imagina que eu peguei uma thread aqui que estava no conjunto de entrada, começou a executar, aí ela pegou esse objeto aqui e chamou notify nele. A hora que chamou notify nele, o que vai acontecer? Uma thread que está aqui na fila de espera vai voltar para o conjunto de entrada. Uma thread só, tá? Tem um outro método lá que é o notify all. O notify all ele vai acordar que todas essas threads, aí todas elas vão para o conjunto de entrada. O notify ele pega uma só, tá? Pega a primeira da fila que joga para lá. E aí o estado dela agora vira runnable, né? Porque quando ela estava lá na fila de wait, ela estava bloqueada, né? Agora o estado dela volta a ser runnable. Então tá aqui, ó, o bounded buffer, né? O método insert e remove, agora os dois sincronizados, né? Então eles estão pegando o lock do bounded buffer, só que agora com wait, usando wait e notify. Vamos ver como é que fica, ó. Então aqui, ó, ele chega aqui na hora de inserir, né? Ele fala, se o contador lá tá me dizendo que o buffer tá cheio, eu chamo wait, né? Então eu vou para a fila de espera, tá? Agora, beleza, depois eu comento aqui por que isso está dentro de um while, tá? Mas então eu vou para a fila de espera. Eu só vou sair de lá quando alguma thread chamar notify, tá bom? Quem que vai chamar notify? É a thread que remove, ó. Quer dizer, na verdade as duas chamam, né? Mas tudo bem. Porque essa aqui também tem um notify, mas tudo bem. É porque as duas esperam e as duas chamam notify, né? Porque pode acontecer de uma thread que queria inserir não ter espaço, aí tipo, quem que vai chamar notify? Uma thread que fez remove, né? Ela fez remove e ela chama notify para chamar alguma thread que quer inserir. Mas pode acontecer o contrário também, o buffer estava vazio, uma thread que queria remover que não tinha nada, ela fez wait, e aí, tipo, quem que vai ter que fazer notify nela? Uma thread que inseriu, né? Então a thread inseriu, ela notifica as threads que removeram para uma delas lá pode remover o cara, né? Só que aqui, como as duas threads elas estão fazendo wait e notify em cima do mesmo objeto, que é o bounded buffer, então, tipo, quando ocorre um notify, você não sabe de onde que ele veio. Você não sabe se quem fez o notify era uma outra thread que estava inserindo ou se era uma outra thread que estava removendo. Então vamos supor que, né, no começo lá o buffer estava vazio. Aí veio uma thread tentar remover. Aí não tinha nada. Aí então vai fazer o wait. Aí ela vai para a fila de espera. Aí daqui a pouco vem uma outra thread. Vai querer remover também. Aí também não tem. Ela faz wait. Aí tem duas lá tentando remover na fila. Aí vem uma de inserir. Aí a hora que ela faz ela vai conseguir inserir, né? O buffer não vai estar cheio, então ela vai passar batido por aqui. Aí ela vai inserir, ela vai fazer o notify. Aí vai chamar uma daquelas que queria remover lá. Aí ela vai acordar e vai conseguir remover. Então ela vai entrar por aqui, o count não vai ser zero mais. Ela vai remover. Aí, ó, ela removeu, ela vai fazer notify. Ela fez notify, aí tipo a outra que queria remover também, que estava esperando, ela vai sair feliz da vida, né? Opa, fizeram notify, deixou lá ver, né? Se tem alguma coisa para remover. Só que ela não vai conseguir remover, porque tipo, né? Tinha um item só que foi removido e aí a thread fez o notify, veio uma outra que queria remover também, mas agora não tem mais. Aí ela vai ter que chamar wait de novo, tá? Então por isso que isso está num laço aqui, tá bom? Então isso pode acontecer tanto na inserção como na remoção, tá? A thread que estava na fila de espera, ela ser notificada por uma thread que não era bem a thread que ela queria, né? Ela queria ser, né, o caso de quem está esperando para inserir, ela só interessa para ela o notify que vem
do remove e vice-versa, né? Quem está querendo remover, só o notify que interessa é o notify do insert, certo? Eu até poderia fazer uma solução que eu evitasse esse tipo de situação, mas aí eu teria que ter dois objetos. Então eu teria que ter um objeto A e um B. Aí, tipo, eu sei que o insert, por exemplo, ele faz wait no A e ele faz notify no B. E a outra thread, ela faz wait no B e notify no A, vice-versa. Né? Eu não sei se eu falei que eu vou de novo. Uma faz wait no A e notify no B, e a outra faz wait no B e notify no A, tá bom? Teria que ser assim. E aí, tipo assim, ó, quando eu tô, quando eu falo assim, o wait que eu tô fazendo, ele tá em cima do cara que eu sincronizei, né? Então eu tô com o synchronized no this, né? Que é o bounded buffer, tá? Então para fazer essa solução que eu tô falando, eu teria que usar um bloco sincronizado, ó. Quer ver? Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Em algum momento vai aparecer aqui. Ó, um bloco sincronizado é assim, ó. Eu escrevo synchronized, aí eu coloco qual objeto que eu quero sincronizar, que eu quero pegar o lock. E aí depois na hora de dar wait, eu falo qual o objeto que eu quero dar wait, tá? Então para fazer essa solução que eu estou falando, aí eu não ia fazer com método sincronizado, eu ia fazer com bloco sincronizado, tá? Aí eu tipo, ia dar wait no objeto A, notify no objeto B, enfim, fazer aquilo que eu falei para vocês. Porque aí você não ia ter essa confusão, entendeu? Da thread, uma thread que é remove, chamar notify e acabar trazendo uma outra thread de remove também para a fila de entrada, né? Tá bom? A chamada notify seleciona uma thread qualquer do conjunto de espera. É possível que a thread selecionada não esteja de fato esperando pela condição para a qual foi notificada, que é o que eu acabei de dar o exemplo. A chamada notify seleciona todas as threads no conjunto de espera e as move para o conjunto de entrada. Então, dependendo do contexto aí do teu programa, né, você fala, eu tinha um monte de thread que, sei lá, eu queria somar uma matriz, você pode dar um exemplo meio simples assim. Então eu quero somar uma matriz, né? E aí cada thread vai pegar uma submatriz e vai somar, né? E só que aí para eu fazer isso, primeiro eu teria que, vamos supor que eu quero ler a matriz de um arquivo, né? Então tipo, a thread que faz isso, depois que ela terminou de ler a matriz do arquivo, aí ela faz um notify all para tipo todas as outras threads que estavam esperando lá para somar a submatriz delas, todas elas vão ser notificadas ao mesmo tempo, né? Que aí todas elas estão liberadas para fazer o que elas queriam. Sincronismo em Java, agora resolvendo lá o problema de leitor e escritor. Então eu tenho aqui o database, que ele implementa aquele read-write lock, né? Vocês lembram lá que o lock de leitor eu pego o lock, né? Então acquire read lock, release read lock. Aí eu tenho o acquire write lock e o release write lock. Então quando eu quero escrever, eu pego o lock de escritor, quando eu quero ler, eu pego o lock de leitor. E uma vez que eu peguei um lock, depois eu tenho que soltar aquele lock, certo? Aí vocês lembram lá disso, né? Que eu tinha um contador, né? De quantos leitores pegaram o lock. Porque aí quando alguém quiser pegar o lock de escritor, eu só posso liberar se o contador de leitores estiver zerado, né? Eu só posso escrever quando não tem ninguém lendo, né? Vocês lembram disso aí, né? Então tem essa variável booleana que indica se tem algum escritor ou não, e tem o contador para dizer quantos leitores estão executando, tá bom? Quantas threads leitoras aí. Aí, ó, vamos ver como é que fica o acquire read lock. Então, para pegar um lock de leitura, essa variável aqui do dbWriting, né, que indica se tem ou não tem algum escritor,
ela tem que ser falsa, né? Não pode ter o escritor. Então, enquanto for verdadeira, eu tenho que chamar o wait, tá? E aí eu estou chamando o wait no objeto database, tá bom? Porque, né, quando eu não coloco nada aqui, é o próprio this, né? Então, e o this é o database. E, e eu só posso chamar o wait se eu tô com o objeto lá, com o lock dele, tá bom? Então, se esse método não fosse sincronizado e eu chamasse o wait, ia dar erro, tá bom? Eu não sei qual erro que dá, mas ele ia dar um erro, tá? Eu só posso chamar o wait no objeto se eu tenho o lock dele, tá? Tem que estar no sincronizado aqui. Beleza. Aí eu só vou sair desse laço quando não tiver nenhum escritor. Aí não tendo nenhum escritor, beleza, eu dou um mais lá no reader count e aí eu tô, né, contando lá como um leitor que está lendo os dados compartilhados. E na hora de soltar esse lock é só fazer um menos menos. E aí lembra que quando zera o último leitor, né, é o cara que é responsável por, digamos, aquela metáfora que eu falei, né, quando tá no prédio, aí todo mundo vai lá para a sala de ginástica, né, o primeiro cara que vai entrar na sala de ginástica, ele que pega a chave na portaria e abre a sala, e o último que sai da sala de ginástica é o que tranca, né, a, a sala e devolve a chave na portaria, certo? Então aqui no caso, nessa solução aqui, o cara que pega o primeiro leitor, ele não está tendo responsabilidade nenhuma, né? Então, na outra solução que a gente viu, o cara tinha que fazer alguma coisa, agora não precisa, né? Nessa solução não precisa, então ele só está dando mais aqui no reader count e mais nada. Agora, o último, ele vai ter essa responsabilidade de chamar o notify aqui, tá? Então ele sabe que, tipo, se zerou o reader count, pode ser que tenha alguma thread escritor lá esperando e aí ele faz o notify, tá bom? Então ele está fazendo esse notify pensando num possível escritor que está esperando. A gente não viu aqui o código ainda do acquire write lock, tá? Mas a ideia aqui é essa, tá? Algum escritor que possivelmente está esperando lá na fila, aí eu chamo o notify para acordar esse cara lá. Então vamos ver aqui o acquire write lock. Bom, se tiver algum leitor ou algum escritor, eu não posso pegar lock de escritor, certo? Escritor, só um de cada vez pode pegar. O leitor não, né? O leitor pode pegar vários, enquanto, né, se não tiver nenhum escritor lá, eu posso dar lock de leitor à vontade, né? Agora, lock de escritor não. O lock de escritor não pode ter nenhum leitor e nenhum escritor, certo? Então, enquanto tiver algum escritor ou algum leitor, eu fico esperando aqui. Aí, beleza, quando acontecer aqui de, né, falhar essas duas coisas, então zerou o reader count e não tem nenhum escritor, aí eu, tipo, agora sou eu esse escritor aí que vai escrever. Então aí eu seto a variável para verdadeiro. E na hora de soltar, então, ó, aqui tem o meu wait, tá? Então, assim, ou seja, quem que pode esperar, tá? Por esse objeto database? Pode ser um leitor que queria ler e estava... algum leitor que queria ler e quando ele chegou tinha um escritor, então ele foi para a fila, tá? Então, de repente, tinha um escritor e vários leitores entraram na fila, tá? Pode também ter entrado não só leitores, mas outros escritores também, tá? Então a fila pode estar cheia de leitores e escritores lá, né? E aí, toda vez que eu soltar o lock de um leitor, eu vou chamar notify, eu vou pegar uma thread só, tá? Então pode ser que eu esteja notificando uma thread de leitor, né? Que estava esperando, né? Se bem que isso não vai acontecer, né? Porque para a thread de leitor tá esperando é porque tinha um escritor, né? E se eu tô rodando, porque se eu tô fazendo release read lock é porque eu sou um leitor ativo lá, né? E se eu sou um leitor ativo é porque não tinha nenhum escritor ativo, né?
Então, ou seja, quando tem leitor executando, só vai ter escritor na fila, né? Certo? Então pode ser que tenha 10 escritores na fila, mas eu não posso acordar todos eles, né? Porque tipo, o escritor só pode um de cada vez, então eu só faço notify, eu não vou fazer notify all. Eu meio que falar, ó, pega, sai um escritor aí da fila, tá bom? Então, esse notify, então de novo, ó, repetindo, se eu estou fazendo release e read lock, é porque eu tenho o lock do leitor. E se eu tenho o lock do leitor, então é porque o lock de escritor estava vago, né? Assim, não tinha nenhum escritor, certo? Então, eu sei que, tipo, se tiver alguém na fila, esse alguém, ou algumas threads que tiverem na fila, elas são todas de escritor, tá? E aí eu tô fazendo notify para pegar uma delas, certo? Agora, quando eu vou soltar o lock de leitor, aí pode ser que na fila tenha outros escritor, né? Quando eu vou soltar o lock de escritor, aí pode ser que na fila tenha outros escritores e outros leitores, tá? Pode ser que só tenha leitores, tem 30 leitores lá. Aí eu vou fazer o notify all, tá bom? Eu faço o notify all, até porque, ó, porque se eu fizesse só um notify, aqui eu sou o escritor aqui terminou, ele faz só um notify. Aí vamos supor que tinha 30 leitores na fila. Aí vai sair um só. Aí esse um, ele vai pegar o lock de leitura e ele não vai notificar mais ninguém. Ele só vai fazer notify quando ele for soltar o lock dele de leitor. Então aqueles leitores que estavam na fila lá, eles vão ficar esperando à toa, né? Porque eles podiam sair já da fila. Então por isso que aqui tem que ser notify all, tá bom? Para ele tirar todos os leitores da fila. Agora, eventualmente, pode ser que saia algum leitor da fila, né? Se o primeiro que saiu lá era desculpa, escritor, né? Eu fico confundindo as palavras. Se porventura saiu primeiro um escritor, aí ele vai pegar o lock, aí todos esses leitores que saíram da fila, eles vão de novo cair aqui no wait deles aqui, vão voltar para a fila de novo, tá? Certo, mas o fato é, aqui tem que ser um notify all, tá? Porque ele tem que acordar todos os leitores, né? Beleza. Ao invés de sincronizar um método inteiro, blocos de código podem ser declarados como sincronizados. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui que eu estou chamando de mutex lock. Aí eu estou dentro de um método. Aí quando eu vou entrar na minha seção crítica, aí eu vou colocar aqui synchronized mutex lock. E aí eu faço a minha seção crítica. Aí saiu. Aqui eu não preciso, não tenho acquire lock aqui do mutex e não tenho release. Isso é o próprio bloco sincronizado. Então eu entrar no bloco sincronizado significa que eu peguei o lock do mutex. Quando eu saio do bloco sincronizado significa que eu estou soltando o lock desse mutex aqui. Tá bom? Então é assim que faz. Tá? Aliás, eu posso pegar também lock de vários objetos. Tá? Se eu quiser pegar lock de 2 objetos, aí eu posso colocar um outro agora eu não sei, tá? Sintaxe. Eu não sei se eu poderia, por exemplo, colocar uma vírgula aqui, colocar outra referência. Eu sinceramente não sei. Na época que eu até tenho certificação de Java, mas a minha certificação é o Java 1.4, né? Já tem mais de 10 anos isso já, eu acho. Então muita coisa mudou. Eu não sei, sinceramente, se na minha época podia ou se agora pode colocar vários objetos aqui no parâmetro aqui do bloco sincronizado. Mas se não puder, aí você pode deixar eles aninhados, né? Então você coloca um outro synchronized aqui dentro, em cima de um outro objeto, e aí você pode ir pegando o lock de vários objetos diferentes, né? Aí, ó, para você, aí isso eu já tinha falado, né? Assim, para você chamar wait e notify num objeto, você tem que estar com o lock dele. Então você tem que fazer o synchronized nele para você poder chamar o wait ou notify. Senão vai dar erro, tá? Transações indivisíveis. Modelo do sistema, recuperação baseada em log, pontos de verificação,
Transações indivisíveis simultâneas. Eu não sei se eu paro um pouco aqui, porque esse capítulo é longo pra caramba. Ele vai falar de transações agora, né? Eu acho que eu vou pausar o vídeo aqui, viu, pessoal? E dependendo, pode até ser que eu grave aqui esse finalzinho, mas eu acho que eu prefiro ter isso num vídeo separado, tá bom? Falando das transações. Então eu vou parar aqui. Aí eu não sei se eu vou. Tá, se eu não gravar aqui essa semana, eu gravo na próxima. Aliás, nossa, agora você vê, né? Eu sou meio novato aqui no software. Agora que eu tô vendo aqui que ele marca pra mim aqui o tempo de gravação, né? Então o vídeo aqui tá dando meia hora. Eu vou fazer uma pausa mesmo assim, tá bom? Até mais.